massa! Muito obrigado pela atenção e pelo apoio. Que feliz que eu fico, tanta gente discutindo temas tão importantes para a educação. E vocês mesmos escolheram, né, para a gente discutir regra de 3. Como é comum as pessoas hipervalorizarem regra de 3. E claro que tem que ser explicada, claro que a gente tem que treinar a gurizada desde tenra idade com a regra de 3, composta e simples, inversamente proporcional, diretamente proporcional. Porém, a gente não pode ficar aplicando só a regra de 3, mesmo quando ela é válida. E aí a gente acaba deixando de apresentar melhor alguns conceitos para o estudante. E aí o estudante acaba acertando, mas não se apropria de definições, de conceitos que podem ser cobrados em questões teóricas, ou que às vezes uma questão de cálculo, se tu não tiver o conceito bem resolvido, né, com a regra de 3 tu pode te iludir, e é disso que eu quero falar nesse vídeo. Então olha só. Regra de 3 é sim uma ferramenta poderosa, mas muitas vezes o estudante chega para mim, lá no ensino médio, primeiro, segundo, eventualmente até terceiro ano, e ele tá encantado demais, ele quer resolver tudo pro regra de 3, ele fica driblando absorver alguns conceitos que depois vão fazer falta, e aí logo depois eu vejo esse estudante já não é mais o estudante top que ele era no início do curso, porque ele não conseguiu entender que tem formas de repente mais interessantes de a gente abordar alguns problemas que não a regra de 3. Vamos a um exemplo clássico da química. Na química eu vejo isso acontecer direto. O sujeito faz tudo por regra de 3, até em livro de curso superior. Eu vejo o autor do livro resolvendo os problemas por regra de 3 e não mais usando o conceito que ele apresentou no capítulo, né? E eu acho que é lamentável, eu acho que dá pra gente trabalhar com os conceitos, não só com a regra de 3. Eu acho que o estudante fica mais poderoso, beleza? Quando ele domina, né, a definição de um conceito. E fica até mais fácil, inclusive, trabalhar com as grandezas inversamente proporcionais, que a gente percebe, né, como professor, que é o tendão de Aquiles, né, do estudante que vai fazer uma regra de 3, né? A dificuldade de perceber se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Sem citar que tem grandeza que uma dobra, a outra quadruplica. Triplica, a outra multiplica por 9, grandezas, né, que são proporcionais ao quadrado, né, de outra. Então a gente também tem que lembrar que regra de 3 em situações, né, onde não é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, a gente tem que treinar o estudante para fazer essa correção, né, elevar uma das partes da tabela ao quadrado, ao cubo. E outra, o estudante tem que saber que tem situação que não vai dar para usar a regra de 3, beleza? Não vai dar, né? Então vamos tratar disso. Vamos começar com um exemplo bem simples, né? E o vídeo também não vai ficar muito longo, fica tranquilo. Olha só, um exemplo bem simples na química. Vamos dizer que a gente tem uma solução, certo? E essa solução está com uma concentração de 8 mols por litro. 8 mols por litro. A nossa solução, certo? Ela tem 15 litros. Ela tem 15 litros. Tranquilo? E aí eu preciso fazer uma diluição. Eu preciso fazer uma diluição porque a concentração está muito grande. Eu quero diminuir a concentração, beleza? Quando eu acrescento 5 litros na nossa solução, qual será a nova concentração? Beleza? Então tu vê, né? O jovem, de maneira geral, vai organizar assim, né? Concentração, volume. A concentração original era 8 mols por litro. 8 mols por litro. E o volume original eram 15 litros. Né? De maneira geral, L minúsculo, embora, né, na química seja comum a gente usar L maiúsculo, talvez para não confundir com a grafia, né, de outra letra, certo? Então, mas lembra que na física a gente é muito, na ciência, né, muito claro que para que seja letra maiúscula, né, tem que remeter a um nome próprio, né, que nem Newton ou coisa parecida. Então me perdoem usar o L maiúsculo aqui, a gente sabe que o L é minúsculo. Aí olha só, primeiro erro clássico de quem é muito viciado em regra de 3, né? Então, 5 litros X, beleza? Lembra que eu não falei que a nova solução teria 5 litros, né? Eu falei que eu acrescentei 5 litros. Então, se tinha 15 litros, eu acrescentei 5, nós teremos um volume final de 20 litros.
E aí, clássico, né? Se o jovem já sai fazendo cruz credo, que é como a minha professora ensinava a gente, multiplicação cruzada, cruz credo, é quase como se benzer, né? E a gente acertava a continha, só que nesse caso já percebe que não, né? Certo? Da onde que se eu aumento o volume, certo, da solução sem aumentar a quantidade, né, de soluto, da onde que a concentração aumenta? Não, né? Se a gente coloca água numa solução de água e sal, que seja, a gente sabe que fica menos salgado, né? É uma diluição. Então, quando eu aumento o volume, a concentração diminui, certo? Ou para aumentar a concentração, o volume deveria diminuir, mantendo a quantidade de soluto na solução. Então, né, claro que eu estou considerando que esse vídeo, o jovem saiba o mínimo de química, né, para poder brincar com a gente aqui. E aí, já que é grandeza inversamente proporcional, né, o que a gente faz? A gente inverte um dos lados da nossa tabela, né? Em vez de ser 8 está para x, assim como 15 está para 20, ficaria o inverso. X está para 8, assim como 15 está para 20. Beleza? Essa é a continha que nós faríamos, né? Então tu vê que é uma situação de grandeza inversamente proporcional. Nós poderíamos simplificar por 5 numerador e denominador, dando 3/4. Eu dividiria por 4, né, ambos os denominadores, ou multiplicaria por 4, né, ambos os lados da igualdade. Aqui vai dar 2. E multiplicando por 2 ambos os lados, né, 2 vezes 3, 6. Então, a nova concentração é 6 mols por litro. Beleza? Observem, não há problema nenhum do jovem resolver o problema, né, usando regra de 3. Agora, qual é o problema de a gente falar que existe uma grandeza chamada molaridade na química, que me diz o número de mols dividido pelo volume, né, daquela solução? Então eu não vejo problema de a gente trabalhar com a grandeza molaridade, certo? E eu acho que se o jovem resolve essa questão, mesmo que ele leve, de repente, alguns segundos a mais para resolver a questão, usando a definição de molaridade, ele se apropria muito melhor do que está acontecendo. Outra, ele vai conseguir responder questões, né, perguntas sobre essa situação, que de repente só com essa noção pobre de regra de 3, ele não vai. Beleza? Então observem, né? A molaridade original era 8. Qual era o número de mols que nós tínhamos em 15 litros? Multiplica por 15 ambos os lados, 80 com 40, nós tínhamos 120 mols do soluto, né, nessa solução. Então observem, se eu domino o conceito de molaridade, eu conseguiria calcular o número de mols sem problema nenhum, né? De repente o jovem que só fez questão com a regra de 3, né, ele teria um pouco mais de dificuldade, né, de falar de coisa que não fosse concentração e volume, certo? Outra, já que eu quero a nova concentração M de molaridade, e eu sei que o número de mols do soluto não se alterou, 120, já que o novo volume é 20 litros, certo? Então, substituir 120 no lugar do N, né? Estou mais uma vez usando o conceito, ó. Substituir o 20 no lugar do V de volume, e aí eu descubro que a nova concentração é 6 mols por litro. Observem que fazendo desse jeito, eu nem precisei tornar consciente, é inversamente proporcional. A própria fórmula, né, conseguiu fazer isso para mim. Então eu nem precisei, né, tomar esse cuidado, que é geralmente onde o jovem erra, certo? Beleza? Então esse é um dos pontos importantes, eu acho, desse vídeo. O jovem ele melhora quando ele, né, domina um conceito, uma definição, certo? Comparado com o jovem que só faz as coisas por regra de 3. Outra coisa que a gente também vê na química, e que aí eu acho que é um problema também clássico, é quando a gente vai fazer transformação de unidade, certo? Lembra dessa? A temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit, menos 32, está para 9. Quando o jovem está muito viciado em regra de 3, se eu dou lá temperaturas, né, em Fahrenheit para ele converter para Celsius, é muito comum que
que ele esqueça de usar a regra de 3 usando só a variação de temperatura. E aí pronto, né? Ele começa a errar doidado e aí ele não entende. Pô, por que a regra de 3 não funciona? Né? É temperatura, pô, não são grandezas diretamente proporcionais. Então observem, ó, puxando um pouquinho para matemática, y igual a ax mais b. Lembra uma equação de primeiro grau relacionando as variáveis, né, x e y? Observa que para duas grandezas serem diretamente proporcionais, o b tem que ser zero. Então, regra de 3 ela é tão limitada que ela só serve para situações onde y igual a vezes x, né, que é diretamente proporcional. Claro, y igual a sobre x, inversamente proporcional, diretamente proporcional ao quadrado, né, inversamente proporcional ao cubo. Se o jovem souber corrigir, né, elevando ao quadrado ao cubo, invertendo quando necessário, beleza. Só que bastou somar uma constante e aí eu já tenho que fazer, né, malabarismo para a regra de 3 funcionar. E imagina se a função for do tipo ax² mais bx mais c. E esquece a regra de 3. Por isso que o jovem que quiser se dar bem no ensino médio, ele não pode ficar fazendo tudo por regra de 3. Ele tem que se apropriar do conceito de função. Ele tem que se apropriar das definições da física, da química, da matemática. E aí sim nós vamos dominar o mundo. Cuidado com a regrinha de 3, hein? Beijo, raça! Obrigado pela paciência, pela atenção e pelo apoio.